Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, dia 9 de abril de 2022. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI AM 1320, Rede Comunicadora do Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e para pesquisas do conjunto de normas, princípios e para-leis das manifestações conscienciais ou pensenizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, emprego correto da energia imanente na vivência e para a vivência da mega fraternidade. O Paradireito é para todos. Estou aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Sou Maria Madalena Esteves, voluntária da Juriscons. Temos a honra de receber no nosso programa a professora convidada Rosa Dias. A professora Rosa Dias é administradora de empresa, graduada em Ciências Contábeis com MBA em Gestão Empresarial, voluntária da Conscienciologia desde 2015, docente desde 2017, tenepsista desde 2014. Também é verbetógrafa. Atualmente é uma das coordenadoras do Colégio Invisível da Longevologia, voluntária do CAEC e da AIEC, atuante no grupo do Projeto Residencial Manacás. Tema de hoje, longevidade e Paradireito. Seja muito bem-vinda, professora Rosa Dias, e fica à vontade para dar bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Maria Madalena, bom dia aos ouvintes. Primeiramente, muito obrigada aí pelo convite de participar deste evento. Estou muito aí satisfeita de poder contribuir com esse programa da Juriscons aí dentro da Paradireitologia. Estamos aí para um bom debate hoje. Muito bom. Professora Rosa Dias, explica para a gente o que é a longevidade e como são as pesquisas nesse campo. Então, Maria Madalena, vamos trazer alguns conceitos aí de longevidade. O que é uma consciência longeva? O que é uma pessoa, né, que chega à condição de longevidade? A gente entende que, né, a durabilidade da vida do homem e da mulher, acima dos 60 anos, né, nós temos aqui uma métrica para entender, o nosso país entende que uma pessoa longeva, uma pessoa idosa está acima dos 60 anos. Nós adotamos um critério um pouquinho diferente aqui, nós entendemos, né, que o longevo ele estaria na terceira idade a partir dos 65 anos. Então, a gente classifica aí as pessoas dentro dessa faixa etária, né, acima de 65 anos, nós dizemos que a pessoa entrou na terceira idade, e acima de 80 anos, nós dizemos que a pessoa entrou na quarta idade. Então, essa longevidade, ela é um tema bastante discutido entre a gente e o nosso grupo, né? Porque ela acaba sendo uma oportunidade aí para nós, consciência humana, que temos interesse de aproveitar o máximo esse tempo da nossa vida, né? Então, a longevidade da pessoa, da consciência, ela oportuniza bastante trabalho a ser feito. Nós podemos falar aqui do grupo nosso de pesquisa, desse tema da longevologia, vou trazer aqui, podemos entrar nesse tema, nessa pergunta já, Maria Madalena? Então, nós temos um grupo de pesquisadores, né? Hoje nós somos aproximadamente 13 pesquisadores dentro da conscienciologia, que nós nos preocupamos em pesquisar, né, o grupo de pessoas que estão nessa faixa etária
não só as pessoas que estão nessa faixa etária, mas todos os aspectos que envolvem as pessoas que estão na terceira e quarta idade. Então, nós temos um grupo que está destinado à pesquisa da especialidade, uma das especialidades, das inúmeras especialidades da conscienciologia, que é a especialidade longevologia. Nós atuamos com um grupo aí jovens e pessoas longevas, pesquisando diversos temas de interesse para esse nosso grupo que tem o olhar do paradigma consciencial para o aspecto da longevidade, ou seja, a pegar esse momento nosso de vida, né, que eu estou entrando aí para a próxima, aí a terceira idade, um grupo também, muitos membros, nós vamos desenvolvendo diversos aspectos, e esse estudo da longevologia, essa especialidade da conscienciologia que a gente está destinando ao estudo, ela vai estudar o envelhecimento do ser humano sobre o viés do paradigma consciencial. E qual que é o objetivo de tudo isso? É promover uma integridade do soma da consciência, então, do holossoma da consciência, uma integridade holossomática, que nós chamamos, através de uma longevidade bem harmoniosa e propiciando dividendos aí para a nossa evolução, para nós como consciência. Então, o convívio do grupo é muito agradável, mas também nós nos propusemos a estudar alguns temas de pesquisa. Nós pesquisamos desde o bom humor na quarta idade, as fitoenergias, impressões na longevidade, consins nonagenárias, a autossustentabilidade na longevidade. Trabalhamos aí com um dicionário de termos neurolexológicos da longevidade, e tem um tema específico que é bem interessante, que está sendo estudado, que é o voluntário longevo, que é bem interessante, porque nós estamos, no caso, nós que estamos aqui dentro da Cognópolis, o que acontece dentro da conscienciologia? O longevo ele tem mais disponibilidade aí para fazer voluntariado. Então, é uma pessoa que está dentro da Unicim, da instituição aí, que cuida de todas as ICs, que é a Unicim, tem uma pessoa que é atuante lá dentro da área de voluntariado, e ela está escrevendo sobre esse aspecto do voluntário na longevidade. Então, traduzindo aí, ver se eu respondi as suas perguntas, né? A sua primeira pergunta aí, Maria Madalena, então, nós somos um grupo de pesquisa que vamos trabalhar, nós temos mais de 150 temas voltados para a longevidade, mas como o grupo é pequeno, então, assim, cada um pegou um tema de pesquisa e nós estamos trabalhando essa pesquisa. Qualquer pessoa pode entrar para vir compor o grupo e fazer pesquisas da longevidade, mas esse grupo ele tem aí à disposição um menu muito grande aí de temas de pesquisa sobre longevidade. Então, muito bom. Então, é um tema muito importante para a evolução da consciência. Sim, esse tema aqui, ele é importante porque, às vezes, as pessoas descuidam um pouquinho, né, tem receio de encarar a fase da terceira e quarta idade, né? E se você chegar nessa fase com lucidez, né, com uma consciência com lucidez nesse momento, você pode tirar o máximo proveito desse momento da sua vida, porque eu estou entendendo que você começa a viver um bom momento, onde você tem mais disponibilidade, você tem mais maturidade consciencial, você já entendeu muitas coisas da evolução humana, você já tem mais acalmia, né? Claro que todos nós temos exceções, que tem muitos longevos que aí são impacientes, são irritadiços, às vezes está numa condição de saúde não muito adequada, né? E acaba não conseguindo tirar proveito disso, mas o ideal é que a gente faça um bom proveito dessa fase da nossa vida aí. Então, a longevidade, que traduzindo, né, essa condição da consciência ter uma vida mais longa, a durabilidade da vida ser maior, ela pode, bem planejada, trazer bons frutos aí para quem tem uma visão de aproveitar o máximo dessa vida intrafísica.
Muito bom. E qual a relação que a professora faz da longevidade com o para-direito? Então, a longevidade e o para-direito, eu vejo que a Consim tem vários para-deveres, né? Para-deveres e para-direito, né? Se você for olhar, você tem nesse momento uma condição interessante para realizar seus compromissos, né, extrafísicos assumidos com seu próprio grupo de extrafísico. Você, nesse momento, pode ter condição de resgatar muitas coisas, tratar coisas que estão paradas, resolver pendências de sua condição de vida intrafísica no grupo, e pode ter um olhar muito mais abrangente, né, para a condição multidimensional dessa sua condição de longevidade. Então, você já começa a perceber que você está mais para o outro lado, já pode preparar a sua intermissão, então você já começa, já passou ali daquela fase de ter já reciclou vários traços, então você começa a ter esse olhar desse para-dever, né, como consciência, o que eu posso fazer dentro do meu compromisso, seja intermissivista ou não, assumido na intermissão, o que eu posso fazer para poder tirar o máximo de proveito e chegar com uma ficha evolutiva positiva do outro lado, né? É interessante que esse momento você pode priorizar o trabalho, né, da tarefa do esclarecimento, você pode, usando o conceito do para-direito, né, você pode fazer todo um trabalho de priorizar a tarefa do esclarecimento, pode estar dando aula, aproveitando para desenvolvimento de trabalhos mental somático, você pode valorizar mais esse tempo intrafísico, eu acho que isso tudo está dentro do para-direito, né? E para-dever, porque o para-direito, na verdade, é uma forma de olhar o direito humano com mais lucidez, né? Com cosmoética, com universalismo, com a condição de Estado mundial. Então, se você tiver esse olhar para a condição de vida intrafísica, você um para-dever, por exemplo, né? Dentro do para-direito ali, você valorizar seu tempo intrafísico, porque você não vai desperdiçar esse tempo com atividades que não vão te trazer muita agregação de valor para a sua ficha evolutiva. Você vai ter oportunidade de expandir, isso que é legal na conscienciologia, esse olhar da longevidade dentro da conscienciologia, é que a gente não se vitimiza, não se coloca na condição de vítima, né? Isso eu acho que é um para-direito, é um para-dever, não se vitimizar, porque você pode atuar aí, é um momento de você deixar de atuar só para o seu grupo karma e começar a atuar polikarmicamente, porque é um momento que você já endereçou e já fez seu trabalho com o seu grupo familiar, muitas vezes não, né? Tem gente que ainda entra na longevidade com muitas pendências dentro do grupo karma, mas é um momento de você investir nessas reciclagens e atuar polikarmicamente, né? Tirar esse padrão de mãezona ali do grupo, de paizão do grupo e olhar mais o policarmo, expandir mais o teu trabalho como consciência humana aí. Na verdade, a gente nunca sabe o momento em que a vida acaba, né? Então, cabe a nós aproveitar e investir e cuidar, né? Cuidar para que esse momento não seja logo, porque, por exemplo, a pessoa que se predispõe a correr muitos riscos, não tem muita noção ou medo do perigo, ela está correndo o risco de não chegar à longevidade, e isso vai contra ou contrária à ideia do para-dever, né? Porque se a gente recebe uma oportunidade de estar aqui para fazer as reciclagens e não aproveita, alguma coisa já está fora do caminho, né? E outra questão também, né, no fluxo evolutivo das reconciliações, é quando a gente sai da interprisão para
a reconciliação, é um momento arriscado, porque se a gente não souber fazer isso, tem duas possibilidades. A primeira é a gente não conseguir sair, porque muitas vezes, quando a gente muda o nosso comportamento, a revolta, o problema que o grupo tem com isso pode ser grande e a vitimização ser séria, a ponto da gente realmente sofrer um acidente ou até não conseguir mesmo passar para a próxima fase. E aí, o segundo risco é a gente não conseguir olhar para isso com o olhar evolutivo de recomposição e acabar voltando para a interprisão. Então, realmente, esse planejamento de aproveitamento da vida intrafísica é muito sério em relação ao paradireito mesmo. Bom, eu vou ler... Maria Madalena, você trouxe aí, né, essa responsabilidade, eu acho isso muito sério, essa responsabilidade que o longevo, com o olhar do paradigma consciencial, porque assim, é muito difícil falar em responsabilidade com o longevo, daquela pessoa que está em casa se vitimizando, se colocando na condição de dependente, afetivamente, né, essa dependência afetiva, isso é um travão aí para o processo. E aí você não ter responsabilidade sobre ter cuidados holossomático com você aí antes e durante essa fase, se colocar em risco mesmo, né? Desde a alimentação, né? Cuidado com o sono, uma alimentação adequada, porque esse corpo é que vai sustentar mais tempo você, isso tudo está ligado a para-direito e para-dever, porque você tem responsabilidade sobre o seu corpo, sobre o que você come, né? Como que você se praticar o exercício físico para garantir energia, para poder aproveitar ao máximo, porque assim, eu fico pensando o quanto é difícil uma nova ressoma, um novo nascimento, né? Você voltar ao restringimento do zero ali, a dificuldade disso. E isso, então, ele traz a importância de você viver mais, porque quanto mais você vive, a gente entendendo a lógica do paradigma, mais eu evoluo, claro, determinado para isso, me planejando para isso, mais eu evoluo, mais eu faço assistência, menos necessidade eu vou ter de ressomar, né? Então, aproveitar pode ser condição de morex, ou seja, ganhar um tempo mais de vida, e não colocar esse tempo de vida em risco, porque tem longevos saltando de paraquedas, né, você vê umas coisas assim absurdas, né, que você não tem noção que uma queda ali, uma fratura vai te deixar numa condição você vai gerar demanda para o outro e vai te colocar numa condição de improdutividade ali, porque ali é o senso de responsabilidade, de dever perdido totalmente, né? Porque você coloca em risco, né? E também o idoso que ele não amadurece, ele age ainda na longevidade como se fosse um adolescente, ainda boêmio, curtindo as noitadas, e viagens sem grandes sentidos. Então, isso seria bom a gente trazer um propósito de vida para o idoso, para o idoso em geral, né? Porque o grupo que está aqui na Conscienciologia, ele está bem, assim, imbuído, está bem, assim, internalizado a importância, né, do processo evolutivo, então você vê que ninguém está perdendo tempo com atividades, colocando em risco a sua condição de vida, ou tendo uma vida de perder horas e tempos, que são muito importantes essas horas de vida que nós temos, né? E que passa muito rápido, né? Exatamente, que podem acabar a qualquer momento, a gente nunca sabe ao certo, né? Bom, vou trazer aqui uma pensata do Léxico de Ortopensatas, volume 2, 2014, página 991. A longevidade, seja na vida humana ou na autovivência em período extrafísico, somente é relevante se dedicada à aplicação interassistencial, através da lucidez e do discernimento do mental soma. Gostaria de comentar? Olha, Maria Madalena, é perfeito isso, né? O que, por exemplo,
eu não consigo conceber, né, o valor numa vida que a pessoa está lá só fazendo tricô, crochê e tal, né? Então é gostoso essa atividade, é relaxante, a gente pode e deve ter uma atividade desse jeito, mas se você não olhar esse momento de vida que você está nos seus últimos anos de vida, né, que tem a primeira fase, a terceira fase executiva, e agora já está na terceira fase da vida, se você não olhar esse momento para aproveitar, para fazer assistência e, consequentemente, ter como resultado a interassistência, aproveitar o máximo desse tempo e refletir bastante, né? Tem uma frase que diz, né, que uma vida não refletida não merece ser vivida, né? Então, assim, se você não aproveitar esse momento para grandes introspecções, para chegar a esse patamar, até de próximo a fraternidade maior, uma interassistência maior, porque você já está com uma maturidade muito melhor, você já não reclama mais para si tanto, né? A maioria é desse jeito. A gente tem, claro, as exceções. Tem gente, quando eu vou falar de longevidade, fala assim, mas tem aquele ali que é chato, que é rabugento, que reclama muito, que quer muito, né? E que é carente, assim, afetivamente. Você tem que trabalhar realmente para chegar a essa fase. Até hoje eu estava conversando com uma amiga, né, que o ideal é que quando a gente chegue agora na longevidade, terceira e quarta idade, que nós sejamos uns velhos agradáveis, né, de convívio, que seja bom estar por perto, que seja agradável estar do lado. E isso aí é um para-dever nosso, não ser um incômodo e não ser um momento ruim de tempo, seja aquela pessoa que traz conhecimento, que traz informação, que traz assistência nessa fase da vida, porque aí você deixa de ser aquele velho, aquele idoso que vai trazer situações indesejáveis e passa a ser uma companhia agradável, né, inteligente, e aí você consegue fazer a interassistência aí, olhando esse pensado que você trouxe aí. E pode ajudar quem chegou depois a errar menos, né? A otimizar o tempo que tem, dá para fazer muitas trocas positivas, né? Bom, vamos fazer agora uma pausa para os nossos comerciais. Aproveito para divulgar a oficina de condutas paradireitológicas, com o tema Abertismo Consciencial, hoje, dia 9, das 15 horas às 18, e amanhã, dia 10 de abril, das 9 horas às 12 horas, vai ser online via Zoom, e a inscrição é possível pelo site www.juriscons.org/loja. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, pelo Facebook Sempre RCI e pelo YouTube da Paradireitologia. Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, a professora Rosa Dias, e o tema da longevidade. Professora Rosa, considerando o melhor aproveitamento do tempo de vida, como a gente pode se planejar e quais os benefícios desse planejamento? Então, Maria Madalena, o ideal, né, do planejamento, eu estava até vendo uma tertúlia do Valdo que eu recebi aqui, dizendo um trecho de uma tertúlia que a humanidade está caminhando para viver 250 anos, né? E que isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Senão todo o sistema nosso aí, seja ele de instituições governamentais, todas não teria condição de atender. Mas nós estamos caminhando para uma longevidade aí cada vez maior, né? Já tem gente aí vivendo 100, 120 anos. Então, assim, o planejamento dessa fase da vida, porque o ideal é que a gente comece isso na primeira fase, lá na juventude, porque se você
for planejar toda a sua existência pautada, que você vai viver muito, você tiver lucidez em todos os momentos, você vai acabar vendo que o importante é você se cuidar desde o início da sua existência, nessa fase aí, antes da fase executiva, ainda lá na sua adolescência, você já pensar em ser um longevo lúcido, saudável e produtivo. Então, o ideal é que a pessoa comece a planejar lá bem no início, né? Mas vamos supor que você não conseguiu fazer esse planejamento bem lá no início, começa a fazer ainda na fase executiva, também já é bem melhor do que ainda deixar para a fase final. Essa fase aí, eu vejo, né, até estou trabalhando aqui na escrita de um verbete, que é a autossustentabilidade na longevidade. O que uma longevidade planejada ela vai poder te trazer? Ela vai te trazer muito mais qualidade de vida, porque você vai estar mais fisicamente bem planejada, né? E vai te trazer mais autonomia como consciência, você poder decidir. Nós temos aí nas mídias digitais uma vovó aí que aos 90, quase 90 anos está viajando pelo mundo afora. Então, essa autonomia, uma liberdade, que eu acho que é um valor que você, né, eu acho que a autonomia do longevo e a liberdade dele nunca deveria ser cortado, né? Porque esse é o benefício do planejamento. Se você se organizar bem, você não vai depender das pessoas, principalmente se você criar laços de amizades profundos, fortes, seja no seu grupo ali de convívio, e isso tudo vai ter como benefício o seu completismo existencial e vai te deixar na condição também de uma longevidade que a gente não estava falando agora há pouco, que é uma longevidade aproveitada, uma longevidade produtiva, né? É o que a gente chama de uma longevidade evolutiva. Você, nessa fase, ainda está dando exemplo. Olha quantos exemplos de longevos a gente tem aqui na CCCI, gente escrevendo livro aí aos 60, 65 anos, publicando livro, então, fazendo voluntariado, dando aula. Então, olha que bacana você olhar para esse público longevo, e a nossa comunidade aqui da Conscienciologia está ficando cada vez mais longeva, você trazer essa condição de ter esse momento para ter uma longevidade evolutiva. Então, eu vejo que os ganhos maiores são esses, sabe? Você planejar a ponto de poder ser produtiva durante a fase da terceira e quarta idade. Muito bom. E é possível planejar a longevidade em qualquer idade? Porque nós estamos falando, né? O ideal mesmo, né, é planejar quando está jovem, mas a programação de vida na terceira e quarta idade também é possível, porque eu estou aqui, chega aos 65 anos, e tem gente que chega à Conscienciologia aos 65 anos e começa a expandir essa visão, né, dessa responsabilidade multidimensional e a responsabilidade existencial, tanto em reciclagem como assistência. O que acontece? Por exemplo, nós temos aí gente fazendo técnica de mais de um ano de vida, que é um curso da Conscienciologia aqui do CAEC, que oportuniza aí a consciência pegar em um ano de vida, fazer quase que uma pessoa faria em 3, 4, 5 anos. Então, ela vai pegar esse período, o que vai acontecer? Você vai ter que ter mais sentido de urgência. Se você deixou passar muito a fase sua de planejamento da longevidade e não se preparou, seja financeiramente, seja somaticamente, energeticamente para essa fase, você vai ter que ter mais urgência para poder ter uma ficha mais positiva quando você dessomar, e se você começa a se preparar até para ser um pré-intermissivista, se você não é um intermissivista. Então, você pode colocar algumas metas dentro dessa fase de vida, de produção de GESCOM, de livros, né, de gestações conscienciais. Você pode se colocar como meta isso, de se preparar para uma pré-intermissiologia. Então, você é considerado aí um pré-intermissivista, ou longevo, né, porque principalmente quem está aí estudando o paradigma, que tem essa visão de intermissão,
entre vidas, que você passa por uma condição de se preparar para uma nova vida. Então, o que vai acontecer? Não planejei antes, deixei o tempo passar um pouquinho. Conclusão, né, tem um ditado que diz, né, que o que não é planejado é urgente, e é verdade. Você precisa dar um caráter de urgência, o que não é planejado torna-se urgente, é verdade. Porque você precisa dar um caráter de urgência para esse seu momento. Então, assim, eu não posso perder mais tempo, né? Eu não posso destinar minhas horas tanto para muitas horas perdidas, vendo televisão, vendo novela, vendo série, né? vendo coisas que não vai te trazer grandes benefícios como na sua ficha evolutiva, porque a gente está aqui para reciclar e evoluir. Então, é um momento, olha que legal, vamos supor que você tem um traço aí muito difícil no relacionamento com o seu grupo familiar. É um momento de você colocar como meta, esse traço eu não vou dessomar com ele, então você faz um investimento maciço em cima disso, com certeza vem amparo para isso, mas você consegue ainda ser completista, sim, mesmo planejando nessa fase aí. O legal nessa fase é porque você já tem mais maturidade, você é mais coerente, né? Então, isso também ajuda você você ter mais tempo, então isso ajuda bastante aí. Então, a professora já falou de diversas formas dos paradeveres, mas para a gente fechar aqui, como é o exercício dos paradeveres no planejamento da longevidade? Então, né, esse para-dever aí, uma coisa que eu vejo, né, que a gente tem que ter consciência dessa nossa faixa etária, né, que nós estamos vivendo o momento. Eu, Maria Madalena, nós temos aqui num dos campos da Conscienciologia, uma alameda, né, que a gente pratica a técnica de viver, né, e essa alameda, ela tem ali na Simvex essa condição de você se ver do nascimento até a dessoma, até a morte, né, e eu fui andar naquela alameda e fiquei impactada, porque quando eu olhei para frente, faltava pouca coisa né, chega aos 60 anos, você tem menos de 30 pela frente, ou 30 um pouquinho, e quando você olha para trás, você vê que o caminho foi percorrido, né? Então, isso aumenta muito expande muito essa visão de para-dever, né? Opa, parei aqui, o que eu fiz, né? É um momento até de você fazer um balanço existencial e olhar como você viveu, isso é muito importante para o longevo, olhar como eu gastei, como eu despendi meu tempo consciencial, meu tempo de vida nesses 60 anos, né? Aonde foi produtivo, aonde não foi produtivo. Então, esse é um momento que eu acho que a gente fazer todo esse trabalho na idade a 60, 70 anos, isso dá muito mais seriedade, muito mais urgência para o trabalho. Você vai trabalhar esses aspectos aí de reciclagem com mais autopesquisa, com mais afinco e com mais vontade. É claro que isso não quer dizer que o jovem não vai fazer isso, mas ele vai fazer sim. Só que nós, na condição de longevos, vamos ter essa urgência maior aí vista de perto, né? E sentida, né? Porque a gente pensa assim, envelhecer. Envelhecer realmente é um processo complexo, ele te tira realmente algumas coisas que você fazia com muita facilidade, o seu soma perde mesmo massa muscular, perde muita coisa, mas hoje em dia tem muita forma de recuperar e tal, então eu penso que esse nosso para-dever aí com relação a ficar ali próximo da completude existencial é muito importante, porque eu fico pensando no qual a expectativa do meu grupo extrafísico em relação à minha trajetória intrafísica, né? Eu penso muito, cada passo que eu dou, eu imagino, se eu tivesse junto da equipe extrafísica, qual que seria meu posicionamento? Eu estaria vibrando com isso? Não estaria? Com o resultado que a pessoa que eu estou amparando está conseguindo, né? Mas é isso. Eu, quando conheci a Conscienciologia, tinha 32, e aí vim morar em Foz com 34. E uma das coisas assim que mais me gerou crise quando eu vim morar em Foz foi perceber que eu já tinha 34, assim, como que o tempo passou tão rápido.
E eu já estava com 15 anos de formada para recomeçar profissionalmente aqui, né? E eu fiquei me questionando 15 anos é muito tempo, o que que eu fiz esse tempo todo? Então, assim, claro que a gente caminha, mas quando a gente tem essa reperspectiva de tempo, isso choca, né? E aí É, agora voltei a morar em Foz e estou passando novamente por esse processo. é muita reflexão, né? Eu acho que assim, o grupo estando junto vai ajudando uns aos outros, por isso que é bom a gente manter o grupo, né? Porque o grupo de longevos, por exemplo, a gente está até buscando aí uma mescla entre os longevos jovens, mas aqui em Foz do Iguaçu também a gente está começando um movimento junto à cidade aqui para o selo Cidade Amiga do Idoso, pensando aí, nós estamos começando, dando uns primeiros passinhos, porque quanto mais a gente puder envolver o longevo para dar perspectiva, eu acho que nessa hora eu estou cumprindo meu para-dever como longevo e para a comunidade local, né, que é você aproveitar o conhecimento do grupo, a disponibilidade do grupo, para envolver um número maior de longevos possível dentro dessa proposta, né? O envelhecimento é um fenômeno interessante porque a gente não costuma perceber que nós estamos envelhecendo, né? A gente percebe muito mais que os outros estão envelhecendo. E Mas a eu vou gente linkar vai aqui se a sentir eternamente jovem, mas o que não é verdade, né? Porque você fica com essa mentalidade jovem, porque o seu corpo envelheceu, mas você ainda está a com gente ideia jovem. aí a gente mal percebeu que o tempo passou. Então, vou ler a pensata aqui do Léxico de Ortopensatas, volume 2, 2014, página 991. A longevidade humana levará este planeta Terra ao estado mundial Não, desculpa, vou reler. Vamos lá. Um, dois, três. Vou ler agora a pensata aqui do Léxico de Ortopensatas, volume 2, 2014, página 991. A longevidade humana levará este planeta Terra ao estado mundial, porque a maturidade dos habitantes um dia prevalecerá no seio da população. É interessante a gente pensar que quando houver, de fato, a inversão da pirâmide e a população for realmente mais experiente, a gente vai ter que lidar menos com as imaturidades, né? Pelo menos as pessoas vão ter tido mais tempo para amadurecer. O que a professora acha? É exatamente isso, né? Essa ortopensata foi a primeira que eu li, me chamou muita atenção, eu uso em todos os materiais que eu trabalho, porque imagina, essa pirâmide está invertendo, né? Realmente está havendo uma inversão, né? A base da pirâmide dos jovens está diminuindo e ela está ficando mais larga no centro, e a tendência é ela ficar mais larga ainda. É muito importante a gente ver que esse grupo vai poder fazer a diferença, né? Porque espera-se, né, que o longevo seja mais maduro, mais coerente, né, mais lúcido. É claro que nós não estamos falando de uma pessoa que tem Alzheimer, que aí é uma particularidade, ou tenha problema de memória. Claro que a gente vai ter isso, mas a gente percebe essa maturidade, eu que estou vivenciando cada etapa, e é muito bacana, Madalena, se todo mundo tivesse oportunidade de sempre conviver com um grupo de pessoas um pouquinho mais velha que você, porque eles vão estar trazendo essa visão que essa ortopensata traz, porque você vai ficando mais maduro, os problemas eles ganham outro tamanho, então as necessidades mudam, então, por exemplo, os delitos que as pessoas cometem hoje, os posicionamentos anticosmoéticos que nós temos durante a fase jovem e tal, seja nós temos em geral, né? Estou falando da população humana. Isso aí acaba com a idade, né? Você começa tem muita coisa que é dispensável, e aí você realmente pode focar na condição de Estado mundial. Você já não quer levantar tantas bandeiras, você não quer fazer tanto sectarismo, você entendeu que a viver né, sem bandeira, sem divisão, sem borda entre países, sem separatismo, é muito melhor do que você segregar e criar grupos, né? É claro que a gente tem grupos aí de etnias ou de padrão religioso, ou muita coisa que ainda segrega muito, mas
Eu acredito que quanto mais madura a gente vai ficando, a tendência é a gente ir deixando de lado essas amarras aí que nos faz se distanciar dessa condição de Estado mundial. Muito bom. Vamos agora para uma pausa para os nossos comerciais. Aproveito para divulgar a oficina de condutas paradireitológicas com o tema Abertismo Consciencial. Hoje, dia 9, das 15 às 18, e amanhã, dia 10 de abril, das 9 ao meio-dia, online via Zoom. É possível participar fazendo a inscrição no site www.juriscons.org/loja. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio, RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Estamos agora no último bloco, dando prosseguimento ao bate-papo com a nossa convidada, a professora Rosa Dias, e o tema é longevidade. Professora Rosa, quais os desafios para uma longevidade ativa e evolutiva? Aberto o microfone, vamos lá. Então, olha só, realmente você manter, sabe o que eu penso, Madalena? O que eu acho que é mais difícil é a gente se manter o estímulo de um propósito de vida nessa fase da vida. Então, assim, a gente precisa criar esses estímulos, precisa fazer, assim, novas conexões com novos conhecimentos, entender o conhecimento e a existência humana é infinita, né? Então, isso vai te dar mais estímulos para te manter atuante, né, nessa dinâmica, né? De ter uma longevidade ativa e produtiva, porque não adianta eu me envolver em jogos, em jogos de cartas, de baralho, de como longeva, e não tirar proveito desse momento, né? Nós vamos ter aí um enfrentamento de um processo irreversível do envelhecimento, né? Então, eu vi uma fala do professor Valdo essa semana, que ele falou que depois dos 70, você sente inúmeras dores, mas que chega um momento que você não dá confiança para ela, porque se você também for dar confiança para todas as dores e achar que tudo tem uma causa muito séria, você não vai sair dos médicos, e é normal o corpo aparecer algumas dores. Então, assim, a gente tem que se preparar para esse processo do envelhecimento. Ele não é muito simples, né? A gente vai precisar, esse é o grande desafio, você ter uma inteligência, saber que a sua memória está boa, saber que você pode produzir, e nem sempre o seu corpo vai corresponder a essa necessidade, a esse seu desejo. E ser inteligente para saber, eu já escutei de umas colegas nossas, que se dá o direito de ser mais lento, né? Você vai produzir talvez até produza mais, porque também não adianta, eu vejo que eu tenho muita energia e fico produzindo N coisas muito rápido, mas às vezes aquela acalmia, aquela tranquilidade, aquela introspecção para uma produção mais lenta é um desafio. Para quem é muito acelerada, é também um desafio nessa fase da vida, você trazer para o que é necessário dentro do seu corpo humano, porque você não tem todo aquele dinamismo e toda aquela energia. Então, fazer o bom uso de tudo isso é muito importante. E uma coisa também que eu acho muito importante, que eu estava até sendo um objeto meu de pesquisa, Maria Madalena, você manter a rigidez pensênica. Eu acho que isso é um dos desafios, né? Então, você tem aí esse processo do envelhecimento em si, você tem que ter estímulos, né? Criar estímulos, colocar metas, colocar projetos, tem que criar projetos, tem que criar atividades. Mas uma coisa que é muito séria, que eu tenho visto,
isso é o processo da rigidez pensênica, porque você começa a pensar mal de você, mal do outro que está envelhecendo também. Então, assim, esse processo do envelhecimento, ele te remete, assim, muitas vezes, a algumas patopensenidades. Então, manter a rigidez pensênica aí, hipotécnicas, conviver com um grupo com motivos para estar desenvolvendo, com bom humor, com alegria, realmente, e estabelecer convivialidade sadia, é um desafio aí para que você mantenha esse equilíbrio seu holossomático aí, principalmente o equilíbrio mental, nessa saúde mental, emocional, porque realmente você vai ter essas intercorrências aí de mal-estar no dia a dia. Às vezes você vai levantar com uma dor que não estava ali ontem. Já aconteceu isso comigo. Eu falo, gente, mas essa dor não estava aqui ontem, como é que ela apareceu hoje, né? E você tem que esquecer a dor e seguir ali, e no instante a dor vai passar também, no outro dia ela já não aparece mais. Então, esse é o desafio, você ter que lidar com esse corpo, com esse paradigma, com esse paradoxo. Você mentalmente está jovem, produtiva, e o físico não tá correspondendo aí. E ter essa ortopensenidade aí com relação a você, o grupo, e com o processo de envelhecimento em si, né? Lidar com ele com sabedoria, e eu acho que esse é o maior desafio. Muito bom. E qual a relação, então, da longevidade com o completismo existencial? Aí, olha só, eu trago algumas questões aí para reflexão, sabe, Madalena? Igual a gente falou, né? O envelhecimento, ele é perda funcional do soma. A gente não tem como, mas nós podemos ficar mais suficiente para uma vida independente, e aí a gente realmente ser completista aí dentro do que, né, que for possível. Eu acho que às vezes a gente também se cobra muito, mas eu tenho certeza que muitos de nós vamos surpreender quando a gente dessomar e for fazer lá com o nosso evoluciólogo, depois da dessoma, como que ficou a nossa condição de ficha evolutiva pessoal, né? Eu trago uma pergunta também, né, para a gente até trocar uma ideia, eu e você, e pensar, todos nós temos uma ProEx, o que você acha, Madalena? Eu te pergunto, né, o que você acha? Todo mundo tem ProEx? Eu não sei, eu acho que se a gente tem aí, se a gente é especialista também no que é essencial para a nossa programação existencial, né? Então, assim, o que é prioritário? Então, na longevidade, isso é muito mais importante, isso eleva o grau de importância da gente ser essencial no que, a gente trabalhar no que é essencial da nossa programação existencial, né? Então, eu fico pensando, será que todos nós temos ProEx? Se não, né? Eu acredito que todo intermissivista tenha, né? Mas se a pessoa não tiver ProEx, ela pode ainda mesmo assim fazer um belo de um trabalho aí assistencial e evolutivo, aproveitando de forma inteligente, né, esse tempo de vida que acontece aí na terceira idade. Dentro da proposta que o professor Valdo traz, é uma programação, então só teria ProEx quem programou lucidamente, mas a qualquer momento é possível construir uma programação ou começar uma programação. De qualquer forma, a gente também aprende estudando a ProExis, né, a programação existencial, que já várias coisas a gente já sabe que não é para fazer, né? Então, talvez a gente não encontre ainda o que seja para fazer efetivamente. A gente fala da cláusula pétrea, aquilo que a gente não pode deixar de fazer, mas muitas coisas já sabemos o que não é para fazer. Isso já é muita coisa, né? A gente não repetir erros já é bem bacana. Não, é tão importante quanto saber o que deve ser feito é saber o que não deve ser feito, né? Eu também sou nessa linha, né? E aqui a gente também tem uma fala, né, que fala que nenhuma consciência planeja uma ProEx para não fazer nada na vida humana. E a programação existencial, ela é assim, a gente está aqui dentro dessa
vida intrafísica, a gente tem um corpo físico, e a gente vê o quanto tem esforço para a consecução dessa ProEx, né? Porque você tem que levar direito tudo, né? O corpo, a energia, o emocional, o mental. Então, assim, e ainda, além de tudo, usar todos esses aportes e todas essas condições para achar o veio da sua programação existencial, né? E tratar isso com aproveitamento máximo de inteligência e evolutiva, né? E planejar tecnicamente isso, né? O ideal era que nós conseguíssemos planejar isso tecnicamente de uma forma bem apurada, para a gente ter mais segurança nos nossos movimentos, né? E aproveitar, eu penso que a gente tem que aproveitar isso aí para muita leitura, muita escrita, para uma convivialidade aí produtiva, selecionar bem o grupo de convívio, fazer desse grupo um grupo de alegre, bom de conviver e, ao mesmo tempo, produtivo, né? E isso é que é legal, ter o equilíbrio. Eu acho que a maturidade ela te ajuda a trazer esse equilíbrio, não desvincular da sua proposta de como consciência de estar no corpo físico e ter uma vida humana, né? Porque nós estamos numa vida humana, mas você planejar e viver essa vida intrafísica aqui de forma produtiva, né? Não só no oba-oba, né? Aproveitar o máximo, porque quando a gente vê que a gente está adquirindo novos conhecimentos, fazendo novas conexões aí de conhecimento, novas sinapses, você vê que vale toda a pena o esforço e o investimento que nós fazemos na nossa vida e na nossa programação existencial, né? Uma das coisas que as pessoas às vezes esquecem é que, embora o nosso corpo funcione naturalmente, mas viver bem dá trabalho. Né, dá trabalho de fazer escolhas, de assumir riscos, de tomar decisões, e o tempo todo a gente pode errar quando a gente decide. Então, tem muita gente que prefere deixar as coisas acontecerem, né? Até o ato de respirar, embora o nosso corpo faça sem a gente se dar conta, se a gente também não respira adequadamente, vamos criando um nível de ansiedade, daqui a pouco problemas respiratórios. Então, até mesmo respirar e receber a energia, como é que fala? A energia imanente que o nosso corpo precisa, também é algo que a gente deve procurar fazer lucidamente, né? Bom, eu vou ler aqui a ortopensata e aí passo para a professora comentar. Então, a pensata do Léxico de Ortopensatas, volume 1, página 176, autocosmoética. A autocosmoética é o preço da autoconsciencialidade dos seres humanos, condição que não é cobrada aos princípios conscienciais botânicos e pré-humanos, inferiores e insensíveis quanto à evolução. Exatamente o que eu comentei, é preciso ter uma autoconsciencialidade, né? Saber que nós somos esses responsáveis pela nossa própria vida. Essa palavra consciencialidade, depois a gente traz o auto, né? Essa palavra ela apareceu para mim há uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, num curso de ECP1, né? E ela ficou comigo aí por muito tempo, porque você ter essa consciencialidade multidimensional, multiexistencial, essa expansão de consciência aí, ela é muito importante. E aí, quando se traz aqui a autocosmoética, é o preço da autoconsciencialidade, é a aplicação, né, da cosmoética em si mesmo, né, da consciencialidade em si mesmo. E chama atenção aí que é o fato de os botânicos e pré-humanos não ter essa condição, né? Isso só vai aumentando a nossa responsabilidade, inclusive em relação aos botânicos e pré-humanos, né? A nossa cosmoética aumenta aí muito mais, porque nós, seres humanos, é que temos essa condição aí de acessar esse nível de autocosmoética e autoconsciencialidade, e os demais, eles são inferiores, insensíveis a isso. Então, tudo isso amplia muito mais a nossa responsabilidade como consciência humana, né? Eu acho que é isso. E o longevo, então, que já está mais maduro e mais consciente de tudo isso, isso amplia bem mais, né?
Sim, exatamente. Quando a gente passa a ter essa lucidez, a gente passa de uma ética para uma cosmoética que inclui pré-humanos, princípios conscienciais botânicos, enfim, todas as formas de vida e tudo que há, né? Muito bom, chegamos ao final do programa. Agradecemos a presença da professora Rosa Dias e agradecemos também aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a sua participação. Professora Rosa, seu momento agora de se despedir do programa, e gostaria também que a senhora falasse sobre como a gente pode acompanhar o que acontece no grupo da longevidade e até mesmo como participar para os interessados. Então, eu agradeço aí, Madalena, a oportunidade de estar trazendo para debate esse tema, quando a gente olha os números dos envelhecimentos mundiais, como a população mundial está envelhecendo, como a população brasileira está envelhecendo, a gente tem os números aqui que assim, fica muito gritante, né, que o Brasil, em 80 anos, muda o perfil para longevos, enquanto a Europa, por exemplo, levou 180 anos para mudar. Ou seja, isso quer dizer que se a longevidade vai trazer o Estado mundial, nós estamos cada vez mais próximos, é uma esperança, né, do Estado mundial. Eu agradeço a participação junto à Jurisconse e quem quiser estudar um pouco mais sobre a longevidade com o nosso grupo, nós temos aí o Colégio Invisível da Longevologia, que o e-mail, eu posso colocar o e-mail, é longevologia@colegiologia.org, e nós temos também um perfil no Facebook, lá tem todas as nossas publicações, é Colégio Invisível da Longevologia, que está no Facebook. Muito bom. Você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook, sempre RCI, e no YouTube da Paradireitologia, porque o Paradireito é para todos.